Olá, amigos, bom dia a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Kardec. Hoje, excepcionalmente, sábado. Esse programa, ele acontece sempre aos domingos, também às 8 horas. Mas por uma necessidade superior, precisamos alterar os dias. Hoje viemos com o Momento Kardec e amanhã estaremos com o nosso Evangelho do canal Roteiro Espírita, também com transmissão pela TV7, que acontece sempre aos sábados. O importante é que nós os teremos, tanto hoje quanto amanhã. Para a semana, voltamos à normalidade. Para você que está nos acompanhando pelo canal da TV7, você que está nos acompanhando pelo canal do Roteiro Espírita, sejam todos e todas bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, volte mais vezes e, se possível, traga mais gente. Mas se não for possível, venha sozinho ou sozinha a si mesmo, porque ainda assim vale a pena, é bom estarmos juntos aprendendo com Kardec. Hoje, em especial, nós vamos tratar dessa temática tão oportuna e necessária, que é nós falarmos sobre afeições. Já poderíamos aqui até perguntar como é que estão as nossas afeições uns com os outros. Será que essas afeições elas são construídas de uma perspectiva positiva, saudável, feliz, agradável, bom de estar, ou dentro de construções de desafetos, de afeições, de animosidade, de ressentimento? Como é que anda essa nossa relação afetiva uns com os outros? Ou até mesmo, se quisermos, com nós mesmos? Vale aí esse questionamento desde já. Mas antes de abordarmos esse tema que Kardec traz em toda a literatura espírita, nós vamos fazer a nossa prece inicial e também dar o nosso bom dia e os nossos votos de felicidades aos aniversariantes de hoje. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que juntos possamos nos confraternizar e trocar aqui essa experiência positiva que todos estamos construindo uns com os outros a partir desses momentos interativos que nós estabelecemos aqui no canal Roteiro Espírita. Sendo assim, convidamos todos à nossa oração. Amado Jesus, Senhor da vida, abençoa-nos nesse instante, fortalecendo em nós o sentimento da gratidão, do amor e do companheirismo. Abençoa os companheiros aqui presentes na live e aqueles que virão mais tarde, mas igualmente aqueles que não virão jamais. Que Deus os alcance, que Deus os proteja, onde quer que eles estejam. Quanto a nós, que saibamos valorizar esse momento de aprendizagem e de afetividade, nos envolvendo em vibrações de luz e de paz. Obrigado por mais um dia que começa e que ele possa ser propício à prática do bem e da construção de afetividades mais duradouras e felizes. Sendo assim, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Mais uma vez, bom dia a todos, a todas e a todes que estão já presentes aqui na live. Para você que está chegando mais tarde, em outros horários, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Como dissemos um pouquinho antes da nossa prece inicial, nós estamos hoje, excepcionalmente, apresentando o Momento Kardec, que realiza-se sempre aos domingos, a partir das 8 horas. Amanhã nós inverteremos, levaremos o nosso evangelho para o domingo, que seria o Momento Kardec. O importante é que nós estamos juntos mais uma vez aprendendo.
e vamos então seguir dando o bom dia e o feliz aniversário para os aniversariantes que se encontram na página do Facebook do Roteiro Espírita. Vamos começar por ela, Girlane Santos, nos seus 35 anos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menina Girlane, que Deus lhe envolva em bênçãos de luz e de paz. A nossa querida amiga do Porto da Alegria, Maria Amélia Andrade Lacerda. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a Amelinha nos seus 70 anos de vida. É uma alegria, é uma honra tê-la como amiga, como uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver e conhecer lá no Porto da Alegria. Aprendi muito com você e tenho um afeto, um carinho especial por você. Que Deus lhe ilumine, que Deus lhe proteja hoje no seu aniversário, com os seus 70 anos de idade. Felicidade, paz e luz para você. Mas também para ela, Samara Araújo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menina Samara. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. É bom tê-la aqui conosco também. Ao nosso lateral, ao nosso Jorge Anselmo Garcia de Figueiredo Santos. Nosso querido cunhado, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, uma pessoa especial, uma pessoa querida, uma pessoa que eu gosto muito, que hoje está completando 60 aninhos. Que Deus te envolva em bênçãos de luz e de paz, querido amigo lateral, nosso Jorginho. Felicidade para você, menino Jorginho, luz e paz no seu coração, saúde, que você possa vencer a sua prova hoje, dando exemplo de fidelidade a Deus e aos seus amigos espirituais. Também queremos dar o nosso bom dia e o nosso feliz aniversário para ela, Gilmara Nunes, nos seus 34 anos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menina Gilmara Nunes. Felicidade hoje e sempre para você. Que Deus lhe envolva em luz e em paz, hoje e sempre. Mas também para Vera Milani, nos seus 71 aninhos. Que Deus lhe envolva e lhe proteja, hoje e sempre. Menina Vera Milani, felicidade onde quer que você esteja, com quem você esteja. E também a Ana Leonor Domenici de Oliveira. Vou repetir. Ana Leonor Domenici de Oliveira, dos seus 65 anos de vida nessa atual existência. Que Deus te envolva em muita paz e muita felicidade. E também, finalizando, a Solange Rosana de Brito. Que Deus a abençoe, que Deus a proteja, onde quer que você esteja. Feliz aniversário para você, que você seja abençoado e envolvido em bênçãos de luz e de paz. Sendo assim, para você, Solange Brito, para você, Ana de Oliveira, para você, Vera Milani, Maria Amélia Andrade Lacerda, a Gilmara Nunes, a Jorginho Anselmo, a também Samara Araújo e também para Girlane Santos, para todas e para todo, feliz aniversário, paz e luz no coração de vocês hoje e sempre. Então, vamos começar o nosso bate-papo hoje com essa temática. Lembrando que, infelizmente, eu não vou poder saudar a nível pessoal cada um dos que estão aqui no chat hoje, mas sintam-se abraçados, sintam-se envolvidos. Vou só para representar as meninas e os meninos dar um bom dia e feliz sábado para o nosso querido Francisquinho, se ele estiver aí. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menino Francisquinho, a você, a sua família e todos os representantes aqui do chat na figura masculina. Francisquinho, ô Francisquinho, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E a nossa menina representando o lado feminino, a nossa Lete, a menina mais Lete da internet. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, querida Lete. Felicidade hoje e sempre. Então, para a Lete e para Francisquinho, representando todos os presentes já no chat e aqueles que virão mais tarde, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia, ok? Então, hoje nós vamos tratar desse tema, afeições. E eu já perguntei um pouquinho antes, como é que anda mesmo a sua afeição, seja para com você mesmo, seja para com outras pessoas. Como é que você avalia esse grau de afetividade que você estabelece
uns com os outros. Porque, acredite ou não, Kardec também se preocupou com essa temática. E a gente começa trazendo uma frase desse livro, Kardec Essencial. O Allan Kardec Essencial, em que aqui estão contidas várias citações de Allan Kardec, embora não se tenha uma referência de qual livro foi tirada o livro. Mas importante é que a frase está aqui e nós sabemos que é de Kardec. E observem que esta que nós escolhemos tem tudo a ver com o tema afeições. Observem o que os espíritos dizem. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Quem são esses espíritos que vivem fora do corpo, mas que habitam, interagem conosco todos os dias? Senão aqueles que se constituíram no nosso processo de aprendizado de afeições. São os nossos afetos, sejam esses positivos, sejam esses negativos. Os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos familiares e amigos que estão conosco lado a lado, destituídos da indumentária corporal, mas tão presentificados na nossa vida quanto aqueles outros ditos desafetos, que têm uma afeição não positiva por nós. Aqueles que criaram inimizades ou que nós criamos junto a ele inimizades. Eles estão também convivendo conosco, lado a lado, são chamados obsessores, os inimigos. Uma outra linha religiosa chama-se do inimigo, e tem tantas terminologias que a gente não vai trazer aqui, mas que são todos em si espíritos destituídos da indumentária carnal. Então, voltando à frase, acreditar que só existem os seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inutilmente. Então, essa frase, penso eu, tem toda uma relação com o tema proposto para hoje, afeições. E é preciso que nós pensemos sobre isso, porque sabemos que a Terra está caminhando para se tornar um mundo de regeneração. Não dá para não pensar sobre isso quando tratamos desse tema. Como vocês acreditam que serão as nossas relações interpessoais junto àqueles que farão parte dessa nova fase do planeta? De afetos ou de desafetos? Quem os levaremos para essa nova fase na Terra? Sejam eles encarnados ou desencarnados? Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? É importante. Porque conforme vivamos aqui no corpo, transferiremos essa mesma relação para fora do corpo. Então, quando Kardec trata do tema afeições, é para dizer que tanto existem fora do corpo seres vivos, desencarnados e encarnados, que estão se retroalimentando com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Por isso a necessidade de nos regularmos pelas afeições simpáticas, cordiais, amorosas, virtuosas, para que haja esse prolongamento positivo fora do corpo. Porque se colhemos, se lidamos com desafetos, com implicâncias, com inimizades, com perseguições, esses também nos acompanharão fora do corpo. Na doutrina espírita tem uma passagem no Evangelho que diz assim: o princípio de que morto o inimigo cessa-se a dívida é um equívoco. Porque eles libertos continuam mais fortes para poder nos perseguir e nos obsidiar. E aí eu trago uma pergunta também desse livro, que também é conhecido nosso e que faz parte do nosso roteiro de estudo, em que
a Sueli Calda Schubert, ela vai fazer uma pergunta a Kardec sobre esse tema, afeições. É logo no início do livro. E é uma pergunta muito interessante que tem tudo a ver com um dos capítulos do Livro dos Espíritos, que também nós veremos algumas perguntas referentes a essa questão das afeições. Observe o que Sueli questiona. Ao se libertarem da veste física, os espíritos dos nossos entes queridos prosseguem mantendo conosco os mesmos laços afetivos? Vou repetir. Ao se libertarem da veste física, os espíritos dos nossos entes queridos prosseguem mantendo conosco os mesmos laços afetivos? Observem se essa pergunta de Sueli não tem uma correspondência com essa fala de Kardec. Me permitam a repetição. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que nada faz inutilmente. É a mesma questão que ela apresenta, revestida de uma outra roupagem. Será que esses seres vivos que habitam fora do corpo e que comungam conosco dos nossos ideais, esses libertos do corpo, da veste física, os espíritos que são nossos entes queridos, eles prosseguem mantendo conosco os mesmos laços afetivos? Olha a resposta de Kardec, que está no Livro dos Espíritos, é uma das questões. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. E aqui merece um adendo, um apontamento aligerado para dizer, se isso não fosse verdade, se não houvesse essa continuidade dos laços afetivos, de muito pouco adiantaria nós estarmos mantendo e interagindo essas relações no corpo físico. Se com a morte tudo se destruiria, para que eu vou me esforçar a manter laços de afetos com A, com B ou com C, ou ainda com o alfabeto todo? Muito provavelmente manteríamos, pelo nosso estágio evolutivo de ignorância às leis de Deus, as inimizades, que tem sido uma concorrente forte para as amizades. E, em muitos casos, essa, às vezes, saia na frente. Porque se nós contarmos o número de amigos e o número de inimigos ou não simpatizantes, veremos que este, quando não ultrapassa, é rente àqueles outros. Mesmo quando nós desconhecemos, porque existe a antipatia gratuita. Existem aquelas antipatias ou os ressentimentos de outras encarnações. Basta observar que aqueles com os quais convivemos nem sempre são os nossos afetos do coração. Não temos a família que queremos, mas aquela que precisamos para desfazermos os nódulos do passado. Só aí dá para perceber o nosso comprometimento em relação à lei. Sem essa razão ou motivo, não estaríamos dentro das nossas próprias casas. Mas voltando ao texto. Pois que os espíritos podem ir a toda parte. É igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para juntos de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição, o que é o que afirma a experiência. O trabalho feito por Kardec à época trouxe essa realidade inverossímil. Ou verossímil, né? Inverossímil. Ela traz esta certeza de que a vida continua. Que existe a continuidade da existência e que esses amigos espirituais retornam para estar conosco.
ele ainda vai dizer: a experiência de fato prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles a quem amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com os que só lhes vota indiferença. A indiferença também é uma forma de afeto, só que é contrária. E a gente precisa compreender esse fato para estarmos produzindo o máximo que pudermos, no nosso estágio de evolução, a afetividade positiva. Os relacionamentos saudáveis, não tóxicos, que é uma expressão muito comum nos nossos dias. Relacionamentos tóxicos. Por que eles são tóxicos? Porque eles são constituídos de afeições de indiferença, de pesares, de conflitos, de comprometimentos negativos, de abusos e tudo mais que nós sabemos. Então, Kardec, nessa resposta, ele trata exatamente desses afetos desencarnados que retornam para nos ajudar. De onde é que a Sueli foi retirar essa resposta de Kardec do Livro dos Espíritos? Se não, no Livro dos Espíritos citado, e que nós marcamos aqui, e que perdemos a página, mas é 120, deixa eu ver, 126, deixa eu ver se é essa mesmo. Agora eu peço desculpas a vocês que eu me passei aqui, né? Eu me perdi aqui, deixa eu ver aqui. 216. Pronto, me achei. Livro 2, capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec vai tratar a afeição dos espíritos por certas pessoas. Vejamos algumas perguntas, por conta do tempo. A 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Pergunta Kardec. E eles disseram: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens se afeiçoam, os inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da semelhança de sensações. Isso aqui, essa resposta dos espíritos reforça a ideia que existem afeições positivas e afeições negativas, por conta das tendências de sensações, de necessidades, que os espíritos se intercomunicam pelo pensamento, pelos sentimentos. Então, uma pessoa, por exemplo, que destila ressentimentos, ódio, inveja, vai estar psiquicamente em sintonia com os espíritos que mantêm esse mesmo tipo de tendência. E cria o quê? Afeições. Para estimular aquele comportamento negativo, doentio. Quem tem ciúme, seja pela mulher, pela esposa, pelos filhos, por qualquer pessoa, por um amigo, vai estar estabelecendo sintonia afetiva com o espírito desse mesmo padrão. E vai reforçar aquele pensamento, aquele comportamento vicioso. E eles passam a se retroalimentar por aí, tornando-se quase que ambíguos. Passam a ser familiares, ainda que não seja pela parentela, mas pelas necessidades daqueles sentimentos
daquelas emoções. Inversamente também, quando amamos, temos atitudes de bondade, de amorosidade, nós sintonizamos com aqueles que nos são afins. E criamos laços de afetividade. Eu estou desenvolvendo uma atividade no bem. Os espíritos me observam, percebem a minha sinceridade de propósito, vê o meu esforço, a minha dedicação, passam a quê? Passam a criar um afeto por mim. Como a gente vê isso no dia a dia entre as pessoas. O esforço de alguém naquela área faz com que nós nos sensibilizemos e o ajudemos na medida do possível das nossas condições. Outra pergunta. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Olha que pergunta bem interessante. Vou repetir. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E os espíritos disseram: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas, entretanto, todavia, quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição e pode aí se misturar uma lembrança das paixões humanas. Mas nem por isso deixa de criar o elo. É a mesma energia, só que contrária. Por isso que nós precisamos buscar cada vez mais viver em consonância com o bem, para atrairmos para junto de nós espíritos amigos e bondosos. Mais uma. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade. Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Pergunta de Kardec. A resposta. Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Por esses males são sem resultados para vós. Perdão. Porque esses males são sem resultados para vós. Sois como um doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Eles se entristecem quando percebem que a gente não está imbuído daquela intenção de se melhorar. E se alegra quando percebem que nós desejamos nos melhorar. A última, para trazer uma nota de rodapé de Kardec. A 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? Pergunta também bem legal, né? Com relação às afeições. Vosso egoísmo e a vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Mais uma vez a comprovação que ambos os lados se afeiçoam ao nosso caráter, às nossas necessidades. E aí vem a nota de rodapé. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Finalizando, ele diz: os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como uma crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos com
os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles as apreciam de um modo que o nosso, do que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros excitam-nos ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Isso aqui é importante para que a gente amplie o nosso rol de amizades positivas. E só mais uma pergunta, porque diz respeito à parentela. A seguinte, 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Olha que pergunta interessante. Como é que isso se dá? Eles responderam: sem dúvida. Não tenho que discutir essa questão, sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Ainda dentro da mesma pergunta. Eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Percebe? Não basta, e aí eu não vou ler mais não, porque aí vem anjos guardiães, espíritos protetores familiares simpáticos, que são também aqueles que nos protegem, que são afetos a nós. Isso mostra, na questão anterior, que não basta ser da consanguinidade parente, está no rol da relação de supostos amigos. Porque se nós não conservamos a amizade sincera, real, fora do corpo, isso tende a desaparecer. Se não foram legítimas quando encarnaram. Por isso que muitas vezes um pai, uma mãe, não se mantém depois da morte no mesmo ambiente familiar ao qual estava na sua última encarnação. Porque não se sentem atraídos, envolvidos por aquela chama de amor e de simpatia, mesmo nessas circunstâncias parentais. Como também os amigos. Mas quando é real, verdadeiro, há um prolongamento fora do corpo. E são esses que vêm como anjo da guarda, espíritos familiares, anjos guardiães, para nos proteger, nos aconselhar e por aí vai. E antes da gente encerrar, eu queria trazer ainda uma citação do livro Obras Póstumas, que todos conhecemos e que nós temos trazido sempre que possível para fazer o link. Dentro desta obra, que não faz parte das obras básicas da doutrina, mas é um livro importante que nós conheçamos, que leamos, porquanto nesse livro nós temos citações escritos de Kardec que depois da sua morte foram achados e que os amigos, e certamente com a autorização da esposa de Kardec, Amélie, eles fizeram ou lançaram esse Obras Póstumas como homenagem a Kardec. Tão valioso quanto qualquer um dos outros 5 livros das obras básicas. Esse poderia ser o 6º livro, como em verdade o é. Por isso que alguns incluem esse livro como também obra básica. Embora Kardec tenha mais 20 e tantos livros que também poderiam fazer parte das obras básicas. Porque são escritos de Kardec. Para a gente ver o manancial de conteúdo que Kardec deixou para nós, além das obras básicas que fundamentam o pensamento dos espíritos e da doutrina dos espíritos. E nós resolvemos, então, trazer, não vai dar para ler tudo, mas trazer o diálogo de Kardec com o seu espírito protetor,
Porque Kardec também tinha e não poderia ser diferente. Muitos amigos espirituais que lhe ajudaram na confecção da obra. E ele tinha um espírito protetor, muito amigo de outras eras, de outras encarnações, e também não poderia ser de outra forma, que estava ali o conduzindo naquela missão, naquele trabalho. Que nós o conhecemos, porquanto ele assim o denomina como sendo Zéfiro, o espírito protetor de Allan Kardec, em que pese que ele teve inúmeros outros amigos protetores. E dentre esses muitos outros, o próprio Jesus, claro. Porque foi a partir de um convite, de uma ordem expressa pelo general, que o subordinado, o soldado de frente, linha de frente, aceitou a missão de reencarnar para trazer mais tarde, conforme promessa do próprio Cristo, à sua época, o novo Consolador, ou o Consolador prometido. Ao seu lado, dentre outros tantos, teve aquele que se autodenominou como Zéfiro, que é o espírito protetor. Então, aqui nós temos um diálogo referente a esse meu guia espiritual, que não é meu, é de Kardec, que ele intitula no texto seguinte o meu guia espiritual. Mas vamos ver o meu espírito protetor. Isso nem é uma reunião mediúnica, viu? Pergunta ao espírito de Zéfiro: há no mundo dos espíritos algum que seja para mim um bom gênio? Kardec também tinha lá suas preocupações humanas. Será que eu tenho um espírito amigo, um anjo da guarda, um espírito protetor? E a resposta é sim. Vem a pergunta: é o espírito de um parente ou de um amigo? Nenhum, nem outro. A resposta: quem foi ele na terra? Um homem justo e sábio. Que devo fazer para alcançar a benevolência dele? Todo o bem que puderes. E aqui me veio, nesse momento, um pensamento, uma ideia, que esse diálogo entre esse espírito, que também é afeito a Kardec e que faz parte do grupo dos espíritos que ajudaram Kardec na obra, a mesma coisa acontece comigo e com vocês. É um espírito protetor que todos temos. E todo espírito protetor é um pouco mais sábio, justo, inteligente do que o seu tutelado. Claro. Um professor pressupõe-se saber um pouco mais do que os seus alunos. Porque, do contrário, não deveria assumir a cátedra, em que pese que esse possa, sempre que possível, ir em busca do auxílio dos seus tutelados, dos seus aprendizes, como aconteceu com o próprio Kardec, que foi um daqueles que substituía o seu mestre, o Pestalozzi, pela capacidade de raciocínio, de lógica, de inteligência, tornou-se um daqueles alunos que o substituía. Percebe? Uma espécie de orientador, de um preceptor. Então, nesse diálogo, os espíritos dizem a Kardec que ele que era um homem sábio, justo, e o que ele deveria fazer para entrar em contato com esse espírito amigo era fazer todo o bem que pudesse. Vem a outra pergunta: qual o sinal por onde poderei reconhecer-lhe a intervenção? A satisfação que experimentardes. Ou experimentares. Há um meio de evocá-lo? Qual é? Pergunta ainda Kardec. Ter fé viva e chamá-lo com insistência.
que é uma coisa que poucas vezes, raramente, quase nunca nós fazemos. Estabelecer essa afeição com o nosso anjo da guarda. Vou repetir a resposta. Qual seria o meio de evocá-lo? Ter fé viva e chamá-lo com insistência. Algo que não fazemos quase sempre. Depois de morto, reconhecê-lo-ei no mundo dos espíritos? Os espíritos perguntam, que dúvida! Ele virá receber-te, felicitar-te, se tiveres satisfeito o teu compromisso. Segure sua onda, faça sua parte, que você terá os louros, os títulos, as benesses fora do corpo. E quem virá lhe receber, não outro senão o próprio anjo, o espírito protetor. Aí vem uma observação. Vê-se por essas perguntas que eu ainda era muito noviço nas coisas do mundo espiritual. Ele ainda estava começando o trabalho. Nas suas primeiras evocações, lá com as meninas Baudin. Mas segue. O espírito de minha mãe vem visitar-me algumas vezes? Sim, e protege-te quando lhe é possível. Eu a vejo muitas vezes em sonho. Será uma recordação, efeito da imaginação? Pergunta Kardec. Não, é ela que aparece e tu deves compreendê-lo pela emoção que sentes. Outra observação de Kardec. Isso era perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu sentia uma emoção indescritível, o que a médium não podia saber. Voltando à pergunta. Quando evocamos esse espírito, que não deu nome, e lhe perguntamos se ele poderia ser protetor de um de nós, ele nos respondeu, se um de vós se mostrar digno, eu serei com ele. Zéfiro vulo dirá, julgais-me digno desse favor? É a pergunta que o espírito devolve para Kardec. Se o quiseres, responde os espíritos. Que devo fazer para merecê-lo? Todo o bem que puderes, suportando com coragem as penas desta vida. Encerrando, ele ainda questiona: sou apto pela natureza da minha inteligência para penetrar quanto é permitido ao homem as grandes verdades do nosso destino futuro? Tem como resposta: sim, tens a necessária aptidão, mas o resultado depende da tua perseverança no trabalho. E finaliza: posso concorrer para a propagação dessas verdades? Certamente, a resposta. E a última pergunta desse bloco: por que meios? Resposta: mais tarde o saberás. No entanto, trabalho. Bem interessante esse diálogo, né? Isso mostra para nós que tudo acontece a partir do merecimento que nós temos mediante o trabalho realizado. Então fica para nós hoje essa proposta de nós refletirmos, de nós pensarmos a respeito de como anda as nossas afeições aqui na Terra. Porque certamente se estenderá para o outro lado da vida ou não, a depender de como nós avaliemos. Porque não basta fazer parte da parentela corporal ou consanguínea, do rol de amizades que tivemos naquele percurso encarnatório. É preciso muito mais que as afeições sejam construídas mediante o sentimento de amor, de respeito, de veracidade, de intencionalidades positivas. Do contrário, tudo fica aqui entre nós depois da morte.
ou se perderá ainda aqui mesmo, como vemos. Quantos são os relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, entre amigos, que se romperam, se desfizeram, já nem mesmo nessa encarnação, antes de uma das partes ter desencarnado. Percebem? Então, quando nós trouxemos o tema afeições para hoje, é para entender se nós queremos uma terra de mansos, de bem-aventurados, de filhos de Deus, que herdarão esta terra da regeneração, é preciso que nós comecemos a preparar o nosso terreno com a boa semente, com as boas afeições, com as boas amizades, as verdadeiras, que são do coração e não dos interesses monetários, materiais, como temos visto em muito nesses dias. Ok? Fica então a dica para nós, que eu espero que a nossa amizade aqui no canal Roteiro Espírita possa se constituir em verdadeiras amizades e afeições para além de uma atividade virtual online de uma plataforma como esta, que nos disponibiliza esses encontros e reencontros todos os dias aqui no canal Roteiro Espírita. Então, a minha gratidão, meu apreço, meu carinho, meu muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, as que estão diariamente aqui conosco, que eu não citei nenhuma delas, mas poderia, mas não quero aqui me delongar, nem deixar de ser justo com as que estão e falar apenas algumas, por isso eu as representei dos meninos, em Lete e em Francisquinho. Agradecer os que estão chegando pela primeira vez, que Deus os abençoe e proteja, que possamos construir um laço de amizade, de carinho, que se perpetue para outras plagas, que se constitua por outros dias também, e que a gente possa se reencontrar, então, hoje à noite, é importante que eu diga isso, às 19h15, nós teremos a presença do nosso querido Paulo de Tarso, que vai falar sobre convite ao amor. Dentro do estudo interativo espírita online do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Fica aí a dica para que vocês estejam presentes hoje, mais tarde, 19h15, também excepcionalmente, por conta de uma atividade que faremos à tarde, e para não chocar os horários, nós jogamos um pouquinho mais para frente. Então, 7h15, a gente começa a nossa live do Estudo Espírita Interativo online do livro Convites da Vida. O tema de hoje, Convite ao Amor, que é a maior de todas as afeições que nós podemos ter aqui na Terra. Beleza? Então tá. Amanhã, às 8h, nós então teremos o nosso Evangelho do canal Roteiro Espírita, em substituição ao Momento Kardec, que estamos fazendo hoje aqui para vocês. Muita paz, muito obrigado, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que nessa manhã, que nessa tarde, ou ainda que nessa noite, nós possamos pensar com carinho a respeito de como andam as nossas afeições. Se percebermos que elas estão positivas, vamos fortalecê-las ainda mais. Se percebermos que essas afeições não estão tão boas como gostaríamos, vamos nos esforçar para obtê-las. Ok? No mais, muita paz, muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.